para dar continuidade ao treinamento, ao mini treinamento, né? Antes nós tínhamos visto que o tripé da energia solar é esse aí, civil, elétrico e normativo. Vamos explorar um pouquinho mais sobre os detalhes civis. Então eu peço que vocês tenham bastante atenção nessa pequena videoaula, internalizem suas dúvidas, explorem o canal, mandem por aqui no grupo, mandem diretamente para mim. Mas é importante não ficar dúvidas sobre nada do que vai ser dito aqui, mesmo porque é bem resumido e pode ser que existam termos aqui que vocês não compreendam ainda. Perfeito? Para mim, o mais preocupante de todas as observações a serem feitas é a civil. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas cada placa solar instalada no telhado de um cliente pesa 30 quilos. Se nós instalarmos 10 placas, já estamos falando de 300 quilos. E nem toda edificação foi feita para suportar esse peso, essa carga de peso, certo? O que isso pode provocar? Pode provocar colapso da estrutura de telhado do cliente, pode provocar uma telha vindo a ceder, a cair, machucar uma pessoa, até danos fatais. Imagina um telhado com 100 placas caindo, a gente está falando ali mais de 3.000 quilos, podendo soterrar uma pessoa, certo? Então é um prejuízo que pode causar fatalidades, e fatalidade não há nada que recupere, não há indenização, não há valor financeiro, não existe, é fatalidade. Então, quanto mais cuidados a gente tomar para a questão civil, melhor. No que tange a residencial, pequenas obras, o civil não é tão preocupante porque as paredes, os quartos, os cômodos têm muitas colunas, geralmente muito madeiramento, então ele é bem distribuído. É preocupante mais em galpões que tem vãos vãos ocos muito largos, né, e muito compridos. E quando se aplica a carga do equipamento no telhado, acaba que possibilita o colapso do telhado do galpão, né? Mas para a residência, a principal preocupação não é essa questão de queda, né? E sim de goteira, danos materiais, quebra-telha, essas coisas. Um inversor queimado, o inversor é um dos componentes da energia solar, um dos produtos, ele pode ser substituído, é um prejuízo financeiro. Agora, um telhado que cede, machuca uma pessoa, é um prejuízo irremediável, irrecuperável, certo? Tem tanto telhado, pessoal, caindo no Brasil, que existe um site chamado Telhadômetro, que ele conta a quantidade de telhados que caem no Brasil, né? Ele mostra, né? Por exemplo, esse primeiro aí foi lá no Maranhão, pedra caída. Vocês vão ver aí, ó, muitos telhados caindo por não cálculo de carga de peso, certo? Por negligência na hora de fazer esses cálculos. Então, muitas coisas estão colapsando mais ou menos agora, porque muitos telhados demoram 2, 3 anos para colapsar. Então tem muita coisa caindo e cada vez mais comum, né? Telhados, placas que voam por carga de vento, que não foram atirantadas ou amarradas, entendeu? Então é preciso ter muito cuidado. A gente tem essa expertise e vocês não vão precisar, enquanto consultores, ter a experiência total para afirmar categoricamente que ali dá ou não dá o peso. Vocês não vão precisar disso, a gente vai ter pessoas para fazerem isso. Agora vocês vão ter que ter uma noção, né, de o que pode ser comprometido, que tipo de estrutura pode ser mais ou menos comprometido com o peso das placas. Perfeito? Então, a questão civil, ela nos previne desse tipo de situação que vocês estão vendo aí, ó. Cada coisa horrível, certo? É extremamente importante estudar a carga e o efeito dela sobre a estrutura do cliente, para evitar acidentes e constrangimentos. Então, tem falado até agora de acidentes, né, que são fatais, que são irremediáveis, que são, enfim, não existe ressarcimento para uma vítima fatal, mas tem muita coisa no solar. O que realmente o civil prejudica o solar é nas picuinhas, coisinhas pequenas, como por exemplo, você vai instalar um telhado de um cliente, desculpa, e você não reparou que o telhado está em péssimas condições, né? O que vai acontecer? A carga das placas pode não quebrar as telhas, os telhados, né? Mas pode flexionar o ripamento, o madeiramento e produzir pontos de goteira. Aí você molha forro, derruba forro de cliente, você molha eletrodoméstico, daqui a pouco tem que ressarcir, fica aquele constrangimento. Então é muito importante entender o básico para a gente saber fazer uma boa venda ou não. Eu disse no começo, na outra aula, se eu não me engano, que sobrevivem as empresas não que fazem as melhores vendas, e sim as que não fazem as piores vendas. Porque eu já aprendi na pele, lá em Imperatriz do Maranhão chove muito, chove de verdade,
E na primeira invernada nós sofremos muito. E a gente se reestruturou para não vender mais para qualquer residência, a não ser que o cliente invista no seu telhado. Então, esse problema de goteira ele é latente e tem que ser observado. Perfeito? Outro fator importante e o básico que não observa é medir o telhado, né? Para medir o telhado eu tenho que ir lá em cima com a trena. Não, gente, por baixo você pega de uma ponta a outra do telhado, você mede e faz o cálculo básico para saber se ali tem uma área suficiente para colocar as placas. A gente vai ter o auxílio de drones, quando for o caso, tirar foto, fazer uma medição mais precisa. O nosso instalador pode ir lá no telhado fazer uma medição mais precisa, certo? Mas o básico é vocês medirem. Não adianta vender 40 placas para um lugar que só cabe 20. Atentem quanto a isso. É o básico, é medir o telhado, certo? E é muito importante também estudar o efeito das sombras provocado por eventuais torres, por árvores, por prédios, enfim, qualquer coisa que possa vir a produzir uma sombra onde vai ficar as placas tem que ser banido, né? Não pode ter sombra onde estão as placas, certo? Então, inimigo número 1 de energia solar são as sombras, né? É importante medir o telhado para saber se cabe também, certo? É importante estudar a carga e o efeito dela na estrutura civil do cliente para não provocar goteiras. Perfeito? Então, pessoal, atentem quanto a isso. Ó, isso aqui é um exemplo de madeiramento ruim. Veja que essa madeira está pubada, está comprometida com questões de cupim. Às vezes o telhado está lá em cima, perfeito, não tem goteira, mas porque ele está quietinho lá. Na hora que você trisca na telha, a primeira coisa que ela faz é esfarelar. Aí na hora que você substitui a telha e anda por cima desse telhado, o telhado começa a quebrar, né? Fazer trac, a se comprometer, a envergar, entortar, flexionar e causar pontos de goteira. Então é muito importante fazer entrevista com o cliente. Fulano, quanto tempo tem teu telhado? Tem quantos anos esse madeiramento? Que tipo de madeira é? As tuas telhas, tem quanto tempo? Já existe goteira hoje? Então é muito importante vocês observarem isso, porque não tem condição de instalar equipamento de energia solar num telhado desse jeito, né? Então, as primeiras vendas a gente vai fiscalizar, mas vai chegar um momento em que nós vamos pegar confiança em vocês, porque a gente entende que vocês não vão deixar passar a venda de equipamento solar para uma situação dessa. Diferente dessa aqui, ó. Olha só esse madeiramento como é perfeito. Perfeito? Então, ó, tanto as telhas como as madeiras são novas. Aqui você vai instalar e não vai dar goteira nunca, praticamente. Então, é importante. A questão civil, a primeira importância é prevenir acidentes fatais. A segunda, prevenir dor de cabeça e inserção de saco. Porque nesse tipo de telhado aqui, todo inverno o cliente vai ligar pra gente. Todo inverno. Até o dia que se substitua todo o madeiramento. Então, é muito importante atentar para essas coisas. Perfeito? Outros itens que influenciam muito na geração: orientação do telhado, inclinação dos módulos, formação de grids MPPTs, que depois eu vou explicar melhor, e ausência total de sombra. Qualquer coisa que possa projetar uma sombra nas telhas, nas placas, por favor, nos avise para a gente fazer o estudo. Nem que seja uma torre que esteja a 2, 3 quarteirões de distância, mas às vezes aquela torre é tão alta que num determinado momento do dia ela projete uma sombra e atrapalha a geração, certo? Mas vamos explorar um pouquinho mais sobre essa questão de inclinação e orientação de telhado. Vamos lá. Caneta. Pintar aqui de amarelo. Certo? Imagine que o Sol nasça aqui e se ponha aqui, né? Ele faz esse arco. E aqui a gente tem um telhado face leste-oeste. Certo? O que vai acontecer quando esse Sol estiver aqui? Quando esse Sol estiver aqui, né? As placas solares que estiverem aqui vão estar recebendo incidência desse Sol diretamente, certo? A incidência vai estar direta, batendo aqui, certo? E as placas solares que estiverem aqui vão estar recebendo uma incidência indireta, né? Estão recebendo basicamente o reflexo do Sol, certo? Então essas placas aqui vão gerar mais. Quando o Sol vier para cá, já vai ser o contrário. Essas placas vão estar recebendo mais incidência em detrimento a essas. Perfeito? E o que tem a ver inclinação de telhado, certo, com produção de placa solar? Digamos que esse telhado está aqui, né, tem essa dada inclinação, mas vamos fingir que tem outro telhado aqui tendo essa inclinação aqui. Perfeito? Aí o Sol está aqui, né? Digamos que o Sol está aqui, está incidindo diretamente aqui. Devido à baixa inclinação, os raios solares vão pegar com determinada força aqui, correto?
Agora, uma vez que o sol esteja aqui, por exemplo, que a inclinação dele direta vai estar batendo aqui, certo? Nesse telhado que é mais inclinado, este aqui que é mais inclinado, ele vai estar pegando toda a irradiação e esse aqui vai estar pegando praticamente sombra, porque o telhado é muito inclinado. Enquanto que uma vez que o telhado fosse pouco inclinado, ó, dava para pegar a sombra, pegar sol aqui, certo? Deram para entender? Quanto menos inclinado for o telhado, né? Deixa eu desenhar aqui o telhado menos inclinado novamente, aqui e aqui, opa, quase inclinação nenhuma, né? O sol aqui, ó, ele pega aqui, mas ele consegue pegar aqui também, né? O sol, uma vez que tiver aqui, por exemplo, ele pega aqui, mas ele consegue pegar aqui também. Então, gente, a inclinação do telhado, ele faz diferença na geração. Esse tipo de telhado aqui, nós não temos muito no Brasil, que é um telhado colonial europeu, né? E por que ele é inclinado assim? Devido à questão de neve, para a neve bater e escorrer, não acumular e não pesar no telhado, entendeu? Então, esse não vai ser um problema que a gente vai enfrentar como costumeiramente aqui no Juazeiro do Norte, ou no Ceará, ou no Nordeste, ou até no Brasil, certo? Então, a inclinação do telhado também causa sua perda ou ganho de produção, certo? Então, gente, só para recapitular, o que é importante na questão civil? Prevenir acidentes, porque cada placa pesa cerca de 30 quilos, caber as placas no telhado, né? E evitar o quê? Goteira. Então, o básico, gente, o básico é isso. Prevenir acidente, saber se como é que fala, rapaz? O telhado do cliente aguenta, né? Acidente. Desculpa estar escrevendo aqui que eu estou escrevendo com o mouse. Esse é o ponto 1. Saber se o telhado do cliente aguenta o peso, se ele não vai ceder, colapsar, rachar a parede ou até causar uma vítima fatal. Espaço. Saber se as placas cabem. Espaço. Porque às vezes você vende 40 placas para uma casa que tem 30 metros quadrados de telhado, aí não dá. Aí vem goteiras, né? Transtornos. Goteiras. Aí é onde você vai verificar se o telhado do cliente é bom, é novo, se o madeiramento é bom, é velho, entendeu? Então, quanto à questão civil, a priori é isso. É claro que tem questões mais técnicas, reconhecer determinadas estruturas, mas a questão civil basicamente é isso. Eu quero que vocês atentem quanto a isso, anotem suas dúvidas e me procurem. Perfeito? Até a próxima.